Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas, beleza? E lá vamos nós! Feliz Natal! Eu sei que não tem muito motivo para comemorar, mas só da gente estar vivo, de a gente ter experimentado tudo que a gente viveu esse ano, foi um ano bem difícil. Eu desejo Feliz Natal para todos, antecipadamente desejo um Feliz Ano Novo. Mas eu aproveito nessa data, trouxe aqui para o canal um filme que, olha, eu sou muito fã. Edward, Mãos de Tesoura. Já ouviu falar? De 1990, dirigido por Tim Burton e estrelado por Johnny Depp. Vamos escanear esse filme? Antes da gente ir, eu vou pedir para você se inscrever no canal se você está chegando agora. Seja muito bem-vindo e não esquece de dar uma curtidinha e comenta aí se você gosta do filme e me indica outros filmes para estar falando aqui no canal. Bora para a vinheta. Edward e Scissorhands, ou Edward Mãos de Tesoura. Peguem um conto de fadas, misture com fantasia, coisas góticas, uma música sinistra e muito interessante. Você tem aí várias críticas sociais ao comportamento humano, a maneira de você elevar uma pessoa e também dela cair muito rápido. Citações quanto ao conservadorismo exagerado, quanto à hipocrisia ou o bizarro, o preconceito, você não entender uma pessoa ser diferente, são mensagens que estão ali implícitas, segundo o diretor Tim Burton. A primeira vez que eu vi esse filme foi na Globo, então eu gostei muito. Logo de cara, era na sessão da tarde que passava, se não me engano, e eu me apaixonei pelo filme, pela estética, as cores, a música, o personagem, a história, os momentos ali marcantes, o romance improvável, Bela e a Fera me lembrou muito também. E aí pronto, bastou para eu virar um fã e, na minha opinião, é um dos melhores filmes da minha vida. Ele foi lançado em 14 de dezembro de 1990. Primeiro seria para um público selecionado, cult, um público diferente, que gosta de filmes mais fora da caixinha, vamos dizer. E alguns filmes com essas temáticas mais pesadas não vão para esses cinemas aí que a gente vê. Só que Eduardo Mãos de Tesoura foi diferente, ele fez muito sucesso nas exibições selecionadas e foi mandado para os cinemas gigantescos aí e fez um enorme sucesso. O filme é dirigido por Tim Burton, é roteirizado também por ele e por Caroline Thompson. O Edward é um jovem que vive num castelo abandonado lá. Ele foi a criação de um cientista meio biruta, meio louco lá, que lhe deu órgãos, coração, lhe ensinou muitas coisas. Mas antes de terminar sua melhor obra, ele veio morrer. E o Edward tem uma peculiaridade ali, ele tem mãos de tesoura. A Peg, que é uma vendedora da Avon, / Jequiti, encontra com ele, fica fascinada por aquele rapaz, por essa diferença, por ele estar sozinho também, acolhe ele. E Edward começa a conhecer como que é a vida em sociedade, a inocência dele também, todas as coisas que ele vai vivendo, até que chega a Kim, a filha mais velha da Peg, e aí começa a viver um romance ali, começa a se apaixonar pela menina, e coisas começam a acontecer ali numa pacata cidadezinha. Olha só quem seria o Edward. Tom Cruise foi cogitado, Robert Downey Jr., Jim Carrey, Gary Oldman e, pasmem, Michael Jackson. Não achava ele bom ator, não. O Depp aceitou o papel para poder se desvencilhar de uma série chamada Anjos da Lei. Ele teria chorado ao ler o roteiro, perdeu 10 quilos e assistia vários filmes do Charlie Chaplin, por ser o cinema mudo, e assistia muito filme para poder imprimir bastante os gestos no olhar, e deu certo, a gente pode ver isso muito bem. Inclusive, eu acho que esse é um dos melhores papéis do Johnny Depp no cinema. E a ideia é que ele fosse mesmo um musical, mas aí o Tim Burton descartou essa ideia. O filme é uma homenagem ao expressionismo alemão que fazia muito sucesso na década de 20. Esse filme ele foi muito íntimo pro Burton. O diretor fez ligações do filme com alguns elementos de Frankenstein e também ele se envolveu muito, porque ele diz que com seus próprios sentimentos ele colocou muito no personagem onde ele cresceu, que foi em Burbank, na Califórnia. Foi neste período de alteridade de sua vida que ele teria começado a desenhar o que veio a se tornar o Edward. Inclusive, para o Tim Burton, esse é o melhor trabalho da vida dele. Em entrevistas ele fala que quando era criança se sentia solitário, estranho, por isso ele se identifica bastante com o personagem. E ele reconhece também que tem algumas características da síndrome de Asperger, que é o estado do espectro autista, geralmente com maior adaptação funcional. O filme ele foi escrito em conjunto com a Caroline Thompson, uma escritora. O Tim Burton gostou muito do livro dela, chamado Firstborn, e assim, acreditava que tinha muito dos elementos que ele queria adaptar para Edward Mãos de Tesoura. Depois que ele mostrou o desenho para ela,
ela escreveu o roteiro em 3 semanas, 70 páginas. Essencialmente, viera a se tornar o roteiro do filme, claro. Todos os personagens teriam sido baseados em pessoas que a própria Caroline conhecia, vizinhos, conhecidos, menos o Edward Mãos de Tesoura. E ela declara que é uma carta de amor ao Tim Burton. Muitos dos atributos dos personagens teriam sido baseados no seu próprio cão. E o filme ridiculariza a força que as pessoas fazem para serem aceitas na sociedade, estarem dentro dos padrões de normalidade pré-estabelecidos por elas, o quanto elas valorizam isso e criticam quem não faz. Outro ponto também bastante retratado, exageradamente, é o ódio e amor que as pessoas têm do outro. Porque lançam novas modas, quem fica em evidência, quem é diferente, tem uma ascensão rápida. Porém, tem uma queda muito mais rápida. Bom, mais uma vez, antes da gente começar a falar do filme, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Vou entrar agora nos melhores momentos do filme. Se inscreva. Comenta aí embaixo o que você acha de Edward Mãos de Tesoura, se você gosta. Me indica outros filmes para estar falando, feedback, sugestões, críticas. Não curtiu o vídeo, comenta aí também, bota aí, mas interaja comigo, tá bom? Agradeço bastante. Antes, vou mostrar para vocês também esse Blu-rayzinho aqui de colecionador que eu comprei na Amazon. Tem uns 2 anos. Gente, tem um perfume aqui que tá até hoje aqui, muito legal. Essa edição vem com o Blu-ray. Olha só que legal. Dá pra ver? A gente chama de itens de colecionador. E está passando atualmente no Disney Plus. Se você quiser ver, corre lá para ver o filme. Bom, então o filme abre ali realmente com uma vovozinha contando uma história para uma netinha. Exatamente o que a gente vê muito em contos de fadas. E aí ela fala sobre um homem com mãos de tesoura, que um inventor deu órgãos, coração, faltou alguma coisa antes de terminar sua melhor criação. Eu destaco logo de cara as cores, as casas, as gramas, as roupas são coloridas, você não vê nenhum preto, nada escuro, sombrio ali na vizinhança, o bairro é todo perfeitinho, as gramas bem cortadas, tudo isso já uma pontada ali na sociedade, em cidades pequenas. E esse bairro ele é localizado nos arredores de Tampa, na Flórida. As pessoas ali, na época, os moradores foram retirados dali enquanto rolavam as gravações, ficaram no hotel, e as casas foram pintadas com as cores que a gente vê no filme. Conhecemos a Peg, e ela não consegue vender seus cosméticos, é uma mulher praticamente meio apagada, ou incomoda esse negócio dela bater de porta em porta. Eu vejo ali uma crítica à mulher estar trabalhando. Eu vou explicar isso lá na frente. Tem a vizinha taradona aí que eu acho muito engraçada, interpretada pela Kate Baker. Tem a religiosa fanática, a Esmeralda, interpretada pela Olan Jones. Eu lembro dela do Marte Ataca, também do Tim Burton, que é capaz de eu trazer aqui no canal, sim. Aí a Peg decide ir até a mansão. Olha só a diferença da tonalidade das cores. Inclusive, essa cena aí que ela olha no retrovisor, na verdade, é uma maquete do castelo presa a um suporte, porque naquela época, chroma key era caro, meu filho. Sabe o que é chroma key? Aquele fundo verde? O máximo que pudesse economizar, o lugar é todo sombrio, cheio de estátuas, isso que é legal, já vai dando na gente aquela impressão de que é alguma coisa medonha, assustadora, mas não. E tem aí um personagem, uma estátua, Oogie Boogie, que foi usado mais tarde pelo Tim Burton em O Estranho Mundo de Jack. Parece que o lugar é aterrorizante, mas a Peg fica encantada ali com a grama, as flores, o castelo por dentro é muito interessante, o maquinário velho, aquela poeira, o design de produção é ótimo mesmo, você vê aquela solidão do Edward aí lá num canto escuro. De acordo com o Bo Welch, que é o desenhista do filme, ele disse que esses arbustos, eles foram criados pelo departamento de arte. Todos os animais tendem a ser fantásticos, dizia ele. E eles foram construídos a partir de armaduras de aço leves e envolto em arames, antes de serem recheados com um verde artificial. Não perde o encanto totalmente não, mas tá bom. E algumas dessas figuras estão em um restaurante lá em Nova York também. Quem quiser ver, se você tem tempo de ir em Nova York, vai lá ver. E a Peg, ela é interpretada pela Diane Wist. Ela fez muito sucesso ali, 80, 90. É uma atriz bem renomada. E conhece o Edward, que é o Johnny Depp. O figurino dele, pra mim, também é muito icônico. A gente vê ali toda a inocência dele, dizendo, meu pai não acordou. E a maquiagem também é ótima. Embora, ao decorrer do filme, ela fica mudando, porque demorava 2 horas para fazer. Mas tudo bem. Naquela época, houve uma indicação de melhor maquiagem. V-Neil e o Stan Winston. Mas eles não ganharam. Para criar o visual do Edward, o Tim Burton foi inspirado pelo sonâmbulo imortalizado por Vendit em O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920. É um clássico do cinema mudo. O Johnny Depp só diz apenas 169 palavras, gente. O filme todo. E aí o Edward conhece a casa da Peg, a vizinhança já começa a ficar ali ao redor, querendo saber o que está acontecendo, fofocando e perguntando que tem um hóspede novo, coisa de bairro, vizinhança pequena. E o Tim Burton, mais uma vez, satirizando as convenções sociais. Inclusive, essa casa aí da Peg está até à venda atualmente. Se você quiser comprar,
vai lá. E o Edward fica encantado com a filha da Peggy, que está quase chegando de um acampamento. E tá aí a Winona Ryder no seu esplendor de beleza, pra mim, fantástico nesse filme. Segue uma cena engraçada dele vendo as coisas pela primeira vez, furando colchão d'água. Meu sonho era ter um colchão d'água assim também. E tentando vestir roupas. Uma coisa engraçada ali dele, ainda se acostumando ali com aquela realidade. Meio que uma fera mesmo, um contraponto ali exatamente com alguns contos de fada. É engraçado todas as mulheres fofocando, mas ao anoitecer todos os maridos retornam para casa. A gente vai vendo o plano aberto assim, os carros chegando. Por isso que eu acho que elas não gostavam do tipo de serviço que a Peggy fazia, de ir trabalhar. Ela deveria cuidar da casa, enquanto o marido tá fora. Mas elas fofocam, então você vê aí meio que uma hipocrisia ali no meio, que é bem legal também. Os carros todos chegando, elas voltando para casa. E o Edward janta com a Peggy. Tem o Bill, que é o marido delas, interpretado pelo Alan Arkin. Eu gosto muito dele, mas eu só vi um filme dele que me lembro agora, que eu vi na memória, que é Pequena Miss Sunshine, mas ele é um ótimo ator. E Kevin, interpretado pelo Robert Oliveri, que em 89 fez Querida, Encolhi as Crianças, e em 92 Querida, Estiquei o Bebê. Atualmente ele não atua mais. Todos os homens saem para jogar golfe, mais uma vez os planos abrindo, eles manobrando o carro, outra coisa também que eu acho sensacional. E a cena do Edward cortando o arbusto e fazendo um tiranossauro, já começa a despertar a curiosidade de todo mundo, né? E com eu acho engraçado que ele vai cortando, a grama vai voando. A Peggy começa a ver o quanto ficou importante para a vizinhança. Como eu falei, ela era esquecida, mas só chegar uma atração, uma bizarrice, todo mundo quer saber. Ela fica importante, deixa uma mensagem na secretária, que acaba até superlotando a secretária eletrônica. Você vê aí como que, mais uma crítica aí a essa coisa de o que é diferente, a gente valoriza e faz um auê, um escarcéu. Inclusive, eu acho que tem até uma crítica à imprensa também. O Edward lembra do seu pai, o inventor. Sensacional esse maquinário aí mostrando fazendo biscoito, a massa, uma coisa bem exagerada do Tim Burton que a gente vê aí. E aí entra o grande Vincent Price em seu último papel. Esse ator ficou muito famoso, a voz dele é daquele clipe do Michael Jackson, do Thriller. Aquela risada sinistra. Eu pensava que era o Fred Krueger, mas não, é dele. O Tim Burton admirava tanto ele que fez um curta em 1982 chamado Vincent, inspirado e narrado pelo próprio ator. Ele teria uma cena muito maior no filme, participações muito mais relevantes, além do que já é para mim, mas na época o ator já estava enfrentando Parkinson, tinha câncer de pulmão e morreu um pouquinho depois. Então o Tim Burton queria economizar aí o máximo possível. Eu vou falar também um pouco dos efeitos. O Stan Winston, ele é muito conhecido por criar o T-800 do Exterminador do Futuro, dinossauros de Jurassic Park. Ele fez algumas coisas em Alien e ele já ganhou até o Oscar. E foi o Winston quem realmente deu a Edward essas mãos de tesoura aí. Porque, antes de ver o esboço que ele teria feito, o Burton tinha imaginado apenas um personagem com peças longas e afiadas, de metal, que estariam inacabadas. Ele disse só isso, mas aí o diretor ficou apaixonado por aquilo ali, ficou muito satisfeito e os dois trabalharam em outros filmes aí posteriores. Acho que o Batman, o Retorno. O Edward se torna a atração do churrasco lá, a vizinha taradona começa a ficar fantasiando ali. Depois a mulherada fica paparicando o Edward. Ele é muito inocente, aí os homens também fazem umas piadas lá com o negócio de poker, corta, não sei o quê. Mas o Edward não liga muito. E mostra mais uma vez o inventor criando o Edward, ensinando coisas para ele, como se portar, lendo poesias, esse fundo acinzentado para trás e as cores mais destacadas para frente, também acho bem legal. E a Kim finalmente chega em casa. E é uma cena muito engraçada porque ela se assusta vendo aquele rapaz ali na cama, que ela tem um preconceito no início, se assusta, e ele fura a cama todinha dela. As atrizes que foram cogitadas para o papel da Kim foram a Drew Barrymore, a Leah Thompson, a Julia Roberts e a Jennifer Connelly. E a Winona saiu do elenco de Poderoso Chefão Parte 3 para fazer esse filme. O Bill leva o Edward para beber, então é uma cena bem engraçada ali, diz que as adolescentes são loucas. Ele experimenta bebida alcoólica pela primeira vez e fica um pouquinho alterado. E eu vou falar também um pouquinho da trilha sonora. Ela foi composta pelo Danny Elfman, que fez vários filmes aí com o Tim Burton. Eu acho sensacional essa trilha sonora porque mistura coisa gótica, fantasia, dá um charme ao filme e, claro, definiu todo o estilo do Tim Burton. E principalmente nessas cenas com Vincent Price, você vê que a coisa é muito melancólica, dramática, uma ópera ali. E o próprio Elfman diz que é a melhor trilha sonora da sua carreira. Tim Burton também convidou o Robert Smith, que é de uma banda chamada The Cure. Só que na época o Robert disse que não conhecia o Tim Burton, estava fazendo o álbum da banda e recusou o convite. O cabelo do Edward é baseado
no vocalista, porque o Tim Burton era muito fã dele. Aí o Edward vira a atração no colégio do Kevin, ele conhece o namorado da Kim, o Jim, interpretado pelo Anthony Michael Hall, do Clube dos Cinco, Gatinhos e Gatões. Ele é muito metido a rico, fica falando que o pai tem dinheiro, mas ele já estabelece aí que ele tem um problema com o pai não confia nele, ele parece um rebelde. E ele segue fazendo serviços pela vizinhança, eu acho legal que mostra ali a exploração da vizinhança nele, ele é todo inocente, tudo que as mulheres mandam ele fazer, ele faz. E aí começa lá os exóticos cortes. Começa com um cachorro, pego voando aí, e depois começa a cortar o cabelo das mulheres. A câmera foca assim, né, por cima, assim, as mulheres tudo ali, excitação, uma coisa ali, porque a peculiaridade das tesouras, o bizarro, deixa a pessoa, sei lá, é engraçado demais. As mulheres fazem fila, tudo mulher. E o Edward vai parar na televisão, e aí é um momento que eu acho muito sensacional, quando uma mulher fala assim: se você não tivesse as mãos, você seria um completo desconhecido. E depois ele se atrapalha ali, o apresentador pergunta aqui se tem uma mulher na vida dele, se ele gosta de alguém, e aí derruba ali tudo, eu acho engraçado. Muito Charlie Chaplin mesmo. A Joyce dá em cima do Edward e quando eles vão lá ver um salão, aí começa a decadência dele. Decadência, porque é fofoca, é fake news que fazem com o coitado. Tenta seduzir ele, abre o vestido e acaba derrubando ali, caindo da cadeira, e ele vai embora, ela fica gritando ele. No restaurante ele conta pra Peg, pra Kim, pra família ali toda, que ela tirou a roupa. E essa inocência dele assim, eu acho engraçado, todo mundo fica sem entender. E aí o Jim quer roubar o próprio pai. E aí a Kim convence o Edward, eles vão lá, o alarme dispara e o Edward fica preso e é levado pra polícia. E eu acho engraçado que a Peg e o Bill culpam a televisão por isso. E aí os vizinhos começam a ficar com medo dele, ficam desconfiados. E a fanática diz que tinha alertado a todas. Antes ela tinha falado que o Edward era o demônio, que ele iria trazer o mal, ele era o filho do Satã. Mas ela é fanática e ninguém acreditou. Agora todo mundo já fica olhando assim meio... ela pode ter razão. E depois a Kim pede desculpas ao Edward, ela brigou com o Jim, porque o Jim tinha dito que era de um amigo que ele ia pegar as coisas que esse amigo tinha roubado dele. E aí o Edward diz que sabia que era a casa do Jim. E aí a Kim pergunta: então por que você fez isso? E ele responde: porque você pediu. Então você já vê que ela vai se impressionando com ele, já vai gostando dele. É fascinante. E já você vê isso claramente no olhar dela. E a fofoca tá rolando solta ali. E a Joyce diz que foi ameaçada pelo Edward. Quem vai discordar de uma mulher assim? Tem uma cena até engraçada no início que ela fica dando em cima do homem que tá consertando uma máquina, uma coisa assim na casa dela. Mas vocês veem que a hipocrisia das pessoas é tanta assim que ela claramente ela é uma taradona ali. É a palavra dela e o Edward tem aquelas mãos, ele pode ameaçar e acabou. Ninguém ouve o lado do menino. Então vocês veem, uma opinião se torna uma opinião coletiva e as pessoas vão como um gado levadas aquilo ali. Também elas começam a nem querer ir na festa de Natal da Peg, que ela tá organizando. E vem a cena espetacular pra mim, sensacional, eu até me arrepio falando dela. Ele esculpindo uma pedra de gelo e a Kim começa a dançar sobre aquela neve caindo, por isso que lembra muito musical. A própria música, dinâmica. Aí depois o Jim aparece interrompendo o momento ali, o Edward acidentalmente fere a mão da Kim e aí fica aquela confusão, Kim termina com ele de uma vez. E o Edward também já vai ficando puto também. Tem uma cena que ele vai arranhando as cortinas, arranhando o papel de parede na casa da Peg, fura pneu. A melhor cena é quando ele desenha o demônio lá no arbusto da fanática. Dá um grito bem engraçado. E as vizinhas chamam a polícia. E o Edward está sentado com um cachorro, e aí é uma cena bem legal que ele corta, assim, os pelos dos olhos dele, como se as pessoas precisassem tirar algo da visão para enxergarem o diferente. É mais ou menos isso aí. E ele volta para casa da Kim depois, ela pede um abraço, ele diz que não pode. Inclusive, os dois atores ficaram noivos na vida real. Depp fez uma tatuagem dela, mas depois eles se separaram, aí ele mudou a tatuagem. E ele recorda quando inventou ele ali entregar as mãos e aí acaba morrendo. O olhar do Vincent Price é muito sensacional, porque além de ser bem penetrante, você vê uma decepção ali, porque ele sabe que tá morrendo ali, mas e não conseguiu terminar a melhor criação. Faltou só um detalhe para o Edward ser perfeito, vamos dizer assim. E ele morre. E aí as mãos se despedaçam sobre o chão. Sensacional essa música aí. O Edward tenta acariciar ele, tocá-lo e acaba cortando. Quando eu vi, eu pensei até que o Edward tinha matado ele. Olha só, era criança. Mas enfim, deixa pra lá. E o Jim tá bebendo, com dor de cotovelo, planejando vingança. E aí ele quase atropela o Kevin, mas é o Kevin assustado e o Edward salva ele, tenta ajudar ele, mas ele acaba cortando o rosto dele e acaba gerando outra confusão. A polícia chega, aí você vê como que ele já causa medo, espanto, repulsa, ninguém quer ficar perto dele, cadeia nele, tira esse cara daqui. Até um vizinho fala: já prendemos da tesoura, quando prender me avisa. As pessoas vão num coletivo de ódio que tá acontecendo hoje, basicamente. E a Kim o manda fugir. E na cena que o Edward está correndo, o Johnny Depp passou mal mesmo, porque ele não queria nem uma ventilação na roupa, que a roupa é de
de couro é bem quente, então ele passou muito mal e a dedicação dele foi total a esse personagem. Todos os vizinhos correm para a casa da colina e a Kim reencontra o Edward, mas aí o Jim aparece armado, eles entram em luta corporal e o Edward, para defender a Kim, enfia a tesoura no Jim, ele cai e morre. E aí os dois se despedem, porque não tem como, ninguém vai acreditar nela, que foi defesa, não podem ficar juntos. E aí ela pega umas tesouras velhas e diz para as pessoas que o Edward e o Jim morreram, eles se mataram. Aí mostra que foi a prova, todo mundo fica ali meio decepcionado ou chocado, e eu vou embora. E no final é revelado que a vovozinha é a Kim, contando uma história que ela viveu. E ela acredita que o Edward está lá em cima, fazendo essas neves caírem. Tá aí, pessoal, bem dirigido, bem estiloso, mostrando todo esse mundo fantástico do Tim Burton, tudo que ele vinha a criar, essas coisas góticas, excêntricas, diferentes, fora da caixinha, inspirado em várias coisas aí alemãs, de obras, quadros. E eu quis trazer esse filme aí que fala sobre preconceito, solidão, inocência, o poder que as pessoas têm, o coletivo de inflamar, de acender uma coisa e derrubar outra. E fica aí essa mensagem de Natal, porque o filme fala exatamente disso aí, que a gente tem que rever os erros. Mas é isso, o filme, para mim, é o melhor filme do Tim Burton, sim, é sensacional, não envelheceu nada praticamente, tá ótimo. Vale a pena ver, a mensagem é atualíssima. Tem funk pops também atualmente, tem muita referência da cultura pop, tem uma cena dele na Família da Pesada também que é muito engraçada. Infelizmente, o Johnny Depp atualmente não vive uma boa fase profissional e pessoal. A Winona Ryder tá no Stranger Things. Alguns atores já morreram. Eu destaco aqui a Conchata Ferrell, que fazia várias séries de comédia. Ela fazia Two and a Half Men, mas esse ano faleceu. O próprio Vincent Price também. E eu acho que tem uma mensagem ali quando as pessoas são úteis, quando nos convém. Dependendo das circunstâncias, a gente muda de opinião. Geralmente, essa mudança é coletiva e a gente procura sempre disseminar aquilo ali. Tem uma opinião sobre uma pessoa, todo mundo tem que ter a mesma opinião. Então, para mim, tem que ser desse jeito. Eduardo Mãos de Tesoura nos oferece uma maravilhosa lição de aceitação. Ensina a não ter medo dos sentimentos e a conhecer melhor o interior das pessoas. E, claro, posteriormente, essa parceria entre Tim Burton e Depp seria bem longa. Ed Wood, 1994. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de 1999. A Fantástica Fábrica de Chocolate e Noiva Cadáver, ambos de 2005. Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco da Rua Fitch, de 2007, Alice no País das Maravilhas, de 2010 e Sombras da Noite, de 2012. O último trabalho mais recente dele foi Dumbo, de 2019, que eu não gostei. E o Johnny Depp fez A Espera dos Bárbaros, e tem um filme que vai lançar chamado Minamata. Recentemente ele foi demitido pela Warner, daquela franquia Animais Fantásticos, por conta dessas polêmicas todas envolvendo ele e a sua ex-mulher Amber Heard. O Tim Burton nunca quis fazer uma sequência, ele disse que ia perder totalmente a fantasia, a história. Tá aí, pessoal, Eduardo Mãos de Tesoura, eu gosto, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí se eu esqueci alguma coisa, se você não sabia de algumas curiosidades. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho. Feliz Natal! Que 2021 seja muito melhor do que esse ano, eu acredito que vai. Vamos ter fé e caminhar. Tem muita coisa para acontecer aí. Já fica aqui o meu feliz 2021 para vocês. Um abraço e fui! Tchau, tchau!